Olá, nós estamos de volta aqui com o nosso Carapicuibano. E o nosso entrevistado ilustre de hoje tem uma história muito importante, muito bonita, para a gente ilustrar no nosso programa. Nós estamos falando dele, que já foi seminarista, iniciou uma carreira longa militar, teve formação e atua até hoje como médico, atua na nossa cidade há quase 50 anos e é também hoje uma liderança política importante. Nós estamos falando dessa pessoa muito importante, querida do povo carapicuibano, Antônio Pinheiro Neto. Doutor Pinheiro. Doutor Pinheiro, obrigado pela tua presença aqui no nosso programa. Obrigado a você, Alexandre. Agradeço de coração ter sido convidado por você para esse encontro, essa participação. A gente é que agradece. Doutor Pinheiro, vamos começar fazendo a pergunta clássica para todos que sentam aqui nessa cadeira. O que te trouxe aqui, você que é cearense, você que é de Quixadá, né? Uma cidade do interior do estado do Ceará. O que te trouxe a conhecer a nossa querida cidade de Carapicuíba? É difícil dizer de imediato sem contar um pouco da minha história. Uhum. Eu nasci no sertão do Ceará, numa serra do município de Quixadá, chamada Serra do Estevão. Como você pode ter notado quando você viaja pelas estradas, quando tem um lugar mais alto, é muito comum ter uma igreja. Sim. E a Serra do Estevão não é exceção. Ela tem um convento beneditino que foi fundado no fim do século XIX. E os meus avós eram carpinteiros e ajudaram na construção do mosteiro. Do mosteiro. E foi lá que você teve o contato com o seminário? Foi nessa mesma instituição? Como a família era católica e muito próxima dos religiosos do convento, eu, com 7, 8 anos, comecei a ajudar as missas. Eu era coroinha. Sim. E ouvindo falar que quem estudava se saía bem na vida... Acreditou ouvindo na histórias ideia do meu pai com repousantes, porque junto desse convento dos beneditinos existe um hotel explorado por freiras. E os hóspedes do hotel visitavam o nosso sítio lá. A gente trabalhava na enxada, carregava água na cabeça, mas esse pessoal gostava de tomar café na nossa casa. Fui ajudar a missa e recebi convite, depois de sendo um coroinha aplicado, para ingressar no seminário. E eu, de pronto, aceitei, porque vi que era uma maneira de... E foi para o seminário com quantos anos, doutor? Com 9 anos. 9 anos já estava dentro, estudando. Estudando no seminário. Aí saí de Quixadá para estudar no seminário em Jabotão dos Guararapes, em Pernambuco. Começou a peregrinação. De um lugar que eu não conhecia luz elétrica, nunca tinha andado de bicicleta, nunca tinha tomado uma Coca-Cola. E cheguei num colégio, num seminário, onde os meninos falavam de cinema, de futebol, de praia, de coisas que eu não conhecia. E, para conhecer o mundo, saber daquelas coisas que os outros sabiam, eu escolhi a biblioteca. Eu comecei a ler e me tornei um leitor voraz, obstinado. Lia tudo que eu podia ler, inclusive história, geografia, à frente do que tinha que ser estudado no colégio, por curiosidade. Li a Bíblia toda, Antigo Testamento, Novo Testamento. E aí começa teu lado de busca pelo conhecimento. Tornei-me um autodidata. Porque chegando no colégio, o curso mais um inferior que existia era o terceiro ano primário. E eu tinha um curso primário informal que me tinha sido ministrado pelas freiras da Serra do Estevão.
É claro que eu não podia entender tudo que o professor falava, porque eu vinha de um curso informal e eu tinha que recorrer aos livros. A biblioteca era meu refúgio, não só para ter melhores notas, como para ter conhecimento e poder falar das coisas que os colegas estavam falando. Depois que por volta do segundo ano, naquele tempo era ginásio, fazia-se o primário, ginásio científico. À altura do segundo ano ginasial, eu saí do seminário e Abandonou a abandonei vida de a vida seminarista. religiosa porque eu entendia que eu tinha que trabalhar, ganhar dinheiro, inclusive para ajudar os meus pais que tinham me liberado da lavoura e eu tinha uma dívida que eu achava que devia E aí que você compensar. entra para a vida militar? Não. Daí, eu, com 13, 14 anos, eu vou para a capital do Ceará, que é Fortaleza. Fortaleza. E não era fácil encontrar emprego, aquele que eu queria. Fiquei trabalhando em subempregos, trabalhei em feira, vendia banana, abacate, ovo. Quando havia excesso de produtos dos feirantes, eu vendia de porta em porta. Sim. E fiquei até os 17 anos, quando eu vi um cartaz que chamava jovens para ingressar na escola de especialista. Isso era que ano? Em 1959. 59. 1959. Já estava com 16 anos? Já estava com 17 anos. 17. Daí eu vi aquele cartaz, me dirigi ao endereço e era o curso preparatório. Estudei sempre atrás dos livros, no sebo, para tirar a diferença, quando eu não entendia o que o professor havia explicado na aula. E maio, janeiro, fevereiro, março e abril, 4 meses. Em maio fiz as provas e, por uma sorte extraordinária, eu fui aprovado. Foram 3 aprovados do Ceará e eu fui um deles. E aí você vai para o Rio de Janeiro? Aí eu já venho, aí as dificuldades minhas começam a desaparecer, porque eu já venho da base aérea de Fortaleza, depois de fazer exame de saúde e tal, aprovado, já veio de avião até a base aérea. Até a base aérea do Rio de Janeiro, base aérea do Galeão, e depois de avião até Guaratinguetá. E em Guaratinguetá eu iniciei o curso em 1960, curso de sargento especialista de aeronáutica, 1962. E aí você tem sua primeira profissão? Eu sou aprovado, eu vou servir na base aérea do Galeão, a maior e mais importante base aérea da FAB, da Força Aérea Brasileira. Então, pessoal, a primeira formação do Dr. Pinheiro, na verdade, é como mecânico de avião e ele vai fazer um cursinho vestibular, né? Inclusive, cujo dos donos era o Dr. Enéas, não é isso? Enéas Carneiro. Então, conta rápido para nós aqui, para a gente fechar esse primeiro bloco, doutor Pinheiro, como é que você vai, dentro da aeronáutica, né, trabalhando durante o dia, como qualquer outro trabalhador, fazer o seu vestibular, né? Primeiro vai fazer um cursinho pré-vestibular, preparatório, e logo na primeira vez que presta o vestibular, já consegue ingressar numa instituição ligada ao governo federal e vai fazer medicina no Rio de Janeiro? Como é que é isso? Foi assim. Fui servir na base aérea do Galeão, a mais importante base aérea do Brasil. Ela fazia todo o serviço de correio aéreo nacional e fazia voos internacionais, inclusive para Suez, onde o Brasil tinha tropas naquela época. Eu mesmo fui à Europa, Portugal, Espanha, Grécia. Estive na faixa de Gaza, onde está havendo essa guerra agora, tudo a serviço. Na cidade de Al-Arish, muito perto de onde está transcorrendo essa guerra agora. Sim, da Palestina. Que é de Gaza, da faixa de Gaza. E como sargento, eu ia muito bem, até que veio 1964 e eu tive uma punição política porque eu tinha uma tendência, acharam que eu tinha uma tendência esquerdista. E isso me deixou desesperado.
porque eu achei que ia perder o emprego, ia ser dispensado Das Forças Armadas. Das Forças Armadas. E resolvi fazer um vestibular às pressas, porque se eu saísse, eu dormia nem que fosse no chão na faculdade, mas eu sabia que não seria desamparado pelos amigos nem pela universidade. Mas eu só podia estudar cursos noturnos. E, no caso, como eu pensava em fazer saúde, seria farmácia ou odontologia. O vestibular era o mesmo de medicina, as matérias eram as mesmas, e eu fui lá apenas para completar o supletivo, que eu devia matérias do segundo grau ainda. Mas como o curso era muito forte, chegou o final do ano, eu já tinha superado todas as disciplinas, faltava só ciências físicas e biológicas. Mas eu fui informado pelos colegas que não precisava ter concluído o terceiro grau para fazer o vestibular. Levava um memorando do colégio que você estudava, declarando que você estava concluindo o segundo grau. Isso era suficiente para se matricular na faculdade de medicina, farmácia e odontologia, fazer a prova. Eu levei o certificado, que eu estava concluindo o segundo grau, e os colegas que estudavam comigo, os cariocas, me deram força para que eu fosse me matricular junto com eles. E nos matriculamos nas faculdades, e na primeira faculdade que eu fiz provas, que foi a Universidade do Rio de Janeiro, fui aprovado. Muito bem, doutor. Dos 200 alunos da noite, eu fui o único aprovado. Muito bem. Pessoal, então vocês estão vendo aí a história de um homem que se conheceu dentro dos livros, ainda na infância, e que conseguiu construir essa trajetória bonita de formação. Meu nome é Alexandre Pimentel, sou geógrafo, professor da rede pública, e a gente está aqui com o doutor Pinheiro para mostrar um pouco da memória da nossa cidade. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do nosso programa Carapicuibano. Estamos de volta com o nosso Carapicuibano. Você que assistiu a primeira parte da nossa entrevista, nós estamos aqui com o Dr. Pinheiro, ele que tem uma trajetória de vida e de luta muito grande, como retirante nordestino, é cearense, de Quixadá, né? Foi seminarista, seguiu uma carreira militar, mas se conheceu dentro dos livros e conseguiu ingressar na instituição e hoje é médico. Doutor, como é que está a tua vida hoje, agora, nesse momento? Fiquei sabendo que você está afiliado aí ao PSB, está se preparando para 2024 fazer essa travessia aqui. Como que é essa tua trajetória política aí? Quando tu começou? Comecei a trabalhar em Carapicuíba em 1978 e nunca mais perdi o vínculo com Carapicuíba. Em 92, eu fui candidato a vereador. Primeira vez? Primeira vez. Não ganhei a eleição e, possivelmente por causa da minha vida militar, eu fui transferido para o Rio de Janeiro. Passei 4 anos em Macaé. Depois de 4 anos eu voltei, tinha perdido bastante o fôlego na política, mas saí candidato, já fui candidato a deputado estadual, e no primeiro governo do Fuad Shukri, eu fui primeiro suplente na Câmara, fui suplente do ex-prefeito Faustino. Foi presidente da Câmara naquele mandato, né? Depois, por força do meu trabalho como médico, eu perdi um pouco o interesse pela política. Fiquei fora da política
Mas nesse ano, pela minha aproximação com Pré-candidatura está colocada? com o pré-candidato a prefeito, o Wilson Marcelino, eu estou empenhado em ajudar, em fazer claro, trabalhar para ganhar a eleição, mas principalmente imbuído pela vontade de ajudar o grupo. Sim. E recuperar o meu fôlego político. Muito bem. Doutor, você é médico assim como o doutor Wilson. Quando que vocês se conhecem? Porque tu colocou para nós aqui nos bastidores que quando chegou em Carapicuíba também foi pelas mãos de um médico. Quero mandar um abraço aí para o nosso querido doutor Milton Chagas, que já participou aqui do nosso programa. E ele também é militar, teve formação médica. E o doutor Wilson, como é que foi essa aproximação com esse nosso camarada? Eu conheci o Dr. Wilson Marcelino ainda no governo do Dr. Milton Chagas, como prefeito. Uhum. Ele era secretário de Saúde e conheço desde aquele tempo. Depois, durante o governo do Fuad, nós trabalhamos juntos na saúde. Na prefeitura? Na prefeitura. E depois, por uma questão financeira, que em São Paulo eu sabia que ganharia melhor. Uhum. Eu saí da prefeitura de Carapicuíba e trabalhei na prefeitura de São Paulo. São Paulo, num dos vínculos. E fiquei só no serviço público estadual de Carapicuíba, mas não o senhor foi servidor público estadual? Estadual. Quanto tempo da Secretaria Estadual de Saúde? Uns 10 anos. Uns 10 anos. Depois levei tudo para a Prefeitura de São Paulo. Sim. Mas sempre muito próximo do Wilson Marcelino. E, ultimamente, nós trabalhamos no Poupa Tempo, de Carapicuíba, dividimos lá o nosso trabalho. E a minha candidatura, uma das razões da minha pré-candidatura é ajudar o colega, doutor Wilson Marcelino. Muito bem. Para quem não conhece, doutor Pinheiro trabalha aqui, do lado aqui da Vila Municipal, do lado aqui do Fórum, onde fica o Poupa Tempo da nossa cidade, e ele é médico do Detran, né? Essa categoria tem que ter autorização para ser medicina, como é que chama? Medicina do tráfego? Do tráfego. Do tráfego, né? Não vamos confundir. E há muito tempo o senhor tem essa especialidade, doutor? Eu tenho várias especialidades. Sim. Porque eu fiz clínica médica durante muito tempo, fiz cirurgia, inclusive cirurgia plástica, fui pioneiro de cirurgia plástica em Carapicuíba, fiz medicina do trabalho. Medicina do trabalho? E medicina de tráfego. De tráfego. Hoje eu tenho consultório de medicina do trabalho e clínica médica, porque eu estou aposentado, não tenho mais interesse em cirurgias. E trabalho também na medicina de tráfego, no Poupa Tempo de Carapicuíba, junto com o Wilson Marcelino. Muito bem, muito bem. Agora, doutor, como é que é essa perspectiva aí? A ideia de colocar o nome de novo, depois de um bom tempo fora da disputa eleitoral, mas eu acho que, pelo que eu conheço o senhor, já conheço há pelo menos uns 20 anos, o senhor sempre esteve presente aqui nas discussões políticas da nossa cidade. Do ponto de vista de uma organização, de uma pré-candidatura, o que o senhor está pensando aí de fazer o debate junto com o Wilson? Naturalmente que, como médico e como cidadão, pensamos na saúde, né? Uhum. Pensamos na saúde, mas também no bem-estar da cidade em todos os aspectos. Voltando à minha vida, quem acessar o YouTube vai encontrar Dr. Antônio Pinheiro Neto. Tem um link, uma live, que eu já fui biografado. Uma irmã minha... O senhor sabe que eu assisti, né? Me biografou e é muito fácil saber a minha história,
basta entrar no YouTube. Começa mostrando lá o sítio, não é isso? O YouTube. No YouTube. Você muito encontra o Dr. Antônio Pinheiro Neto. Tenho, naturalmente, muito conhecimento ainda na cidade e vou, em busca do tempo perdido, ajudar o Dr. Wilson nessa campanha de pré-candidato a prefeito de Carapicuíba e farei todo o empenho que estiver ao meu alcance. E o cenário, como você vivencia 100% também a política da cidade, não está muito estranho, doutor Pinheiro, esse cenário, porque não tem nome colocado, consolidado, com grande favoritismo, a não ser a máquina, né? A gente sabe que toda eleição, sempre quem tem aí as condições de pilotar a prefeitura sai numa condição melhor. Mas acha que esse jogo eleitoral aqui está bem definido? De momento, eu acho que há um equilíbrio, porque há o candidato do prefeito, que não tem tradição em disputar Candidatura majoritária. candidatura majoritária. E nunca ganhou uma proporcional para vereador também, né? E dos candidatos que se apresentam como oposição, a gente vê, em razão disso, possibilidade de êxito. Sim. Acompanhar o desenvolvimento e ver como vamos mexer as pedras do jogo do xadrez. Sim. Agora me conta, como profissional que né, de longa data, como ex-servidor da prefeitura aqui de Carapicuíba, na condição também de profissional da medicina, como que o senhor vê hoje a situação do Serviço Público Municipal de Saúde? O senhor que participou muito dessa formação do SUS aqui da cidade, junto com o Wilson, com o Milton Chagas, como é que tu está acompanhando? Qual é a tua opinião crítica sobre essa situação? Olha, a saúde de Carapicuíba, nesse momento, ela precisa definir melhor, principalmente o trabalho de pronto-socorro. Um pronto-socorro só, lá na Vila Dirce, ele tem que ser muito bem montado para atender toda essa cidade. A situação ideal seriam 2 serviços de pronto-socorro, um no centro de Carapicuíba e outro pode ser na própria Vila Dirce. Num bairro que pode ser a Vila Dirce. Há reclamações da população, mas acho que, se ganharmos a eleição, nós teremos fôlegos para melhorar. É isso aí. Experiência não falta, né? Não falta. Uma bagagem longa, principalmente nessa área da saúde, eu tenho certeza. Principalmente Vocês conhecem muito bem a história do Wilson. O Wilson teve aí a condição de estar por 3 vezes secretário, então conhece bastante essa demanda, né? O Wilson 3 vezes secretário e 4 3 vezes vereador. 4 vezes vereador. E eu acho que tem toda a bagagem para fazer prosperar a saúde em Carapicuíba e ser eleito prefeito, ser um bom prefeito, porque conhece bem a cidade, conhece o povo. Mora aqui também, né? E mora no município. Porque tem um monte de candidato que vem nesse período eleitoral que nunca nem dormiu nenhuma noite aqui na cidade. Ele reside em Carapicuíba, na mesma casa em que ele residiu como secretário de saúde e como vereador. Exatamente. E teria condições de mudar para outras instalações, até fora da cidade, como muitos costumam fazer, né? Sem dúvida. O Wilson poderia morar onde ele quisesse, porque ele é um homem de família próspera. Verdade. E não lhe falta condições para morar em bairros elegantes, qualquer bairro elegante de qualquer cidade, próximo de Carapicuíba, Alphaville, São Paulo, Grande Viana, enfim, onde ele quiser ele pode morar. Então vamos lá. Para quem não conhece a história de vida desse nosso querido médico, doutor Pinheiro, a gente está tendo a oportunidade de bater uma boa troca de ideia aqui, né, doutor? Doutor, para finalizar, porque o nosso programa sabe que não tem condições da gente conversar, o que
que a gente poderia contar mais aí da tua preparação para esse jogo de 2024? O que você deixaria como mensagem para a população aqui de Carapicuíba para que a gente possa ter, a partir de 2025, a oportunidade de renovação da Câmara? Por exemplo, nós não temos nenhuma mulher lá, mas nós também não temos mais aquela Câmara dinâmica com pessoas que, de fato, têm trabalho social. O que a gente precisa mudar no Poder Legislativo da cidade de Carapicuíba? Voltar ao trabalho social, a melhora da saúde, conforme eu já falei, e assessorar o nosso prefeito, nosso pré-candidato a prefeito, para que não só a saúde, mas problemas sociais do SUS sejam bem aproveitados pela população de Carapicuíba. E aos jovens, a minha mensagem, de quem veio galgando muitos degraus, é que tem um plano de vida. Essencial, né, doutor? Planejar a vida. A primeira coisa seria não assumir compromissos de casamento, compromissos sérios, antes de ter uma bagagem cultural e um futuro bem definido. Uma formação, né? E, de preferência, que seja no ensino universitário, que nós, dentro do ponto de vista de nossa chapa, nós vamos também melhorar as escolas, Sim. as universidades, Sim, que já funcionam em Carapicuíba. nós temos aí a conquista importante anunciada pelo governo federal de um instituto federal, né? Nós temos 700 institutos federais espalhados pelo Brasil e a cidade de Carapicuíba, graças aí ao governo Lula, do nosso vice-presidente e ex-governador Geraldo Alckmin, vai trazer uma instituição de primeira categoria para a gente dar futuro de qualidade para o povo. Doutor Antônio Pinheiro Neto, quero agradecer pela oportunidade dessa boa conversa e dizer que eu quero desejar uma boa sorte nessa jornada que é atravessar esse processo eleitoral. E você, pessoal, vamos compartilhar para que todos possam conhecer essa história desse homem polivalente que tem Carapicuíba no coração. Muito obrigado, doutor, e boa sorte.